O STF decidiu ampliar o alcance do chamado foro privilegiado. Parabéns, João Pedro Melo. Isso é para você, né? Bom dia, falando direto de Brasília. Só que não. Fala aí, JP. Pois é, Carlinha, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Essa decisão ela foi tomada ontem, né, por 7 votos a 4, mas é interessante a gente tratar sobre esse assunto, né, essa ampliação do foro por prerrogativa de função, ou chamado foro privilegiado, que serve especificamente para deputados federais e senadores, pelo seguinte: os ministros, todos os que votaram para formar essa maioria, seguiram o entendimento do relator, que é o ministro Gilmar Mendes. E o que foi fixado de tese a partir disso? Que as investigações de autoridades devem continuar a ser conduzidas pelo STF, mesmo depois que elas deixem as funções que teriam cometido o crime. E por quê, né? Qual que é o argumento para isso acontecer? Esse julgamento, ele começou há uns 2 anos, estava suspenso desde setembro de 2024, depois de um pedido de vista do ministro Nunes Marques, e na retomada dessa análise, Nunes Marques acompanhou a maioria formada já para mudar essa regra do foro. O que a gente está destacando a respeito desse assunto? É que muita gente, muitos desses parlamentares, eles optavam por renunciar para que o processo voltasse para a primeira instância. Ou seja, depois que eles deixavam os cargos públicos, esse processo tinha que mudar de instância. E aí, o ministro Gilmar Mendes justificou o seguinte, quando ele fixou essa tese e foi acompanhado pelos outros ministros, que é improdutivo ficar subindo e descendo determinados processos, ou seja, vai para a primeira instância, vai para o Supremo, sai do Supremo, vai para a primeira instância. É improdutivo ficar fazendo isso porque as pessoas acabam optando ou ganhando tempo no processo e esse processo nunca termina. Muitas vezes acaba vencendo o prazo desse processo, essa é a palavra certa, acaba vencendo e essas pessoas não são condenadas e nem absolvidas, né? O processo simplesmente perde a função dele. Então, os ministros Carmen Lúcia e Luiz Fux abriram uma divergência, votaram junto com outros ministros que já tinham optado por manter a regra desse foro, né, essa regra atual. Esses outros ministros foram André Mendonça, Edson Fachin. Eles votaram então para manter o que já é hoje, e o tema principal desse julgamento foram 2 ações. Uma do senador Zequinha Marinho, ele que pediu para que uma denúncia contra ele apresentada na Justiça Federal fosse enviada ao STF, porque ele é senador, e aí a senadora Rose de Freitas tentou encerrar uma investigação contra ela por corrupção passiva, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa, porque exatamente ela deixou de ser senadora. Então esses foram os 2 casos analisados pelo ministro Gilmar Mendes para fixar essa tese. Portanto, 7 votos a 4, muda-se agora a regra do foro privilegiado.